Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Agradecemos ao nosso bondoso Deus por estarmos iniciando as nossas prévias da penúltima aula da Escola Bíblica Dominical de 2023. Agradeço a Deus e a você por ter nos acompanhado durante todo este tempo. E certamente a sua ajuda, o seu acompanhamento foi de grande valia para que alcançássemos algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas. E isso vale muito. Uma pessoa, uma alma, alguém que fica um tempinho que seja assistindo os nossos vídeos, essa pessoa pode ser convencida pelo Espírito Santo e aceitar a Jesus como Salvador. Então, você foi valioso, você foi valiosa, nós fomos valiosos nesse trabalho, mas não é tudo. Continuemos fazendo essa obra, porque só podemos parar quando Jesus voltar para buscar a igreja. Então, nesta oportunidade, nós estamos gratos a Deus por tudo. E essa lição será dada no dia 24 de dezembro, é a véspera de Natal. Algumas pessoas reprovam porque dizem que comemorar Natal é equivalesse aos pagãos, porque dizem alguns que a festa, os aniversários são festas pagãs. Eu não creio assim, porque se os céus festejaram, e o evangelista Lucas registra no capítulo 2, quando um coro celestial celebrou o nascimento do Senhor, não seríamos nós que nos furtaríamos a esse trabalho. Nós estamos celebrando o aniversário do Senhor Jesus Cristo. Não estamos afirmando que ele nasceu no dia 25 de dezembro, não sabemos, mas sabemos que ele nasceu, viveu aqui um ministério glorioso, pregou a palavra, fez o trabalho do Pai, entregou-se por nós, e a Bíblia diz que ele agora está sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então, tenha sido no dia 1º ou no dia 25 de dezembro, ele nasceu. E o nascimento dele veio para que nós readquiríssemos a condição de sermos salvos, a condição de irmos para o céu. Essa lição é de número 13. O tema é o propósito de missões. Dizemos que esse trimestre foi comentado pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, que é o presidente da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, capital do Paraná. No nosso texto áureo, nós lemos o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A verdade prática. Pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Então nós estamos, como disse, terminando as nossas lições baseadas no tema geral, até os confins da terra. Até os confins da terra. Pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Propósito de missões. Vamos entender primeiro o tema. Não podemos discorrer sobre um tema se não o entendemos. Então, propósito. O que é propósito? Propósito, meus amados irmãos, que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, quando a Bíblia diz que para todas as coisas, ou há um propósito
para todas as coisas. Vamos ler aqui, Eclesiastes, capítulo 3 e versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, o que é propósito? Propósito é aquilo que se quer alcançar. Propósito é aquilo que se deseja. Então, qual é o propósito do Evangelho? Qual é o propósito da missão? Alcançar almas para o Senhor. Porque, meus amados irmãos, a igreja de Jerusalém havia recebido em Atos capítulo 1 e versículos 7 e 8, vamos ler a partir do 6º, Atos 1 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram ao Senhor Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E Jesus estava respondendo à pergunta daqueles que estavam ali reunidos, porque eles queriam saber se Jesus era um rei político, que havia de restaurar o reino, a independência de Israel, ou livrá-lo das garras dos romanos. Mas Jesus não veio para isso. Quando ele diz aqui, não vos pertence saber os tempos e as estações, ele quer dizer, eu não vim para isso não me pertence. O meu reino é outro, meu trabalho é outro. Mas aqui no capítulo 1, versículo 8, Jesus entrega o propósito à igreja de Jerusalém. Nós poderíamos dizer assim, ele entregou a chave à igreja. Esse propósito vamos chamar de chave. Ele entrega a chave à igreja de Jerusalém. Bastava essa mesma igreja colocar essa chave no lugar designado, na fechadura, e virar essa chave. Para que o propósito fosse cumprido, essa chave deveria ser girada. Mas eles não fizeram assim, eles demoraram, eles foram custosos em fazer isso. Eles foram vagarosos em fazer isso. Mas fizeram de certa forma. Em Atos capítulo 6, e versículos 4 e 7, nós vamos ver que a igreja de Jerusalém começa esse propósito, começa a virar essa chave que havia recebido, pregando em Jerusalém. Atos 6, 4 e 7. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Versículo 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 1:8 diz: e sereis testemunhas tanto em Jerusalém, isso era um trabalho simultâneo, ao mesmo tempo, sereis testemunhas em Jerusalém. Nós estamos vendo aqui que eles estão testemunhando em Jerusalém. Então, eles pregam em Jerusalém, na Judéia. Mas diz Jerusalém, Judéia e Samaria. Para sair de Jerusalém, eles foram mais demorosos ainda. Eles foram mais vagarosos ainda. Mas no capítulo 8,
do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 1 diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, de quem? De Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém, que já deveria ter virado a chave e saído dali para pregar o evangelho conforme havia recebido o propósito, ela não saiu. Mas com a morte de Estevão, está aqui dizendo que ela recebeu uma grande perseguição e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, para onde eles já deveriam estar também, e da Samaria, exceto os apóstolos. A chave continuava lá, mas sem virar. Era a ordem, era o propósito, era alcançar as almas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ora, se tinha sido tão difícil chegar em Samaria, mais difícil ainda seria chegar aos confins da terra. Mas chegaram. A perseguição fez com que eles corressem de Jerusalém e chegassem a longínqua Antioquia. Cerca de 400 quilômetros de Jerusalém a Antioquia. A perseguição fustigou esses crentes a chegarem até Antioquia. Mas a Bíblia ainda diz que, apesar de cada um ter um propósito, ter uma chave na mão, eles ainda selecionaram a quem receberia a palavra de Deus. Olha o que diz Atos 11, 19. E os que foram dispersos, que está lá em Atos 8, pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, ou da morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, 400 quilômetros. Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. A igreja de Jerusalém foi tão vagarosa quanto preconceituosa. A igreja de Jerusalém não estava entendendo que os gentios também, isto é, os que não nasceram em Israel, também deveriam receber a palavra de Deus. Quando Jesus deu a ordem lá, em 1:8 de Atos, ele não mandou selecionar para quem pregar. Ele diz assim: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Claro que em Samaria e os confins da terra, não era ninguém, aliás, não era um povo judeu, era um povo diferente, era um povo gentil, ou gentílico, mas que precisavam também receber a palavra de Deus. Então, uns que entraram, que caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, pregavam apenas a judeus. Já outros foram diferentes. E havia entre eles, entre esses aqui, os primeiros, varões de Chipre, que já haviam crido lá em Chipre, que era uma grande ilha do Mediterrâneo. Esses de Chipre, de Cirene, que ficava lá no norte da África, e os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor. Então, os primeiros anunciaram aos judeus, os segundos anunciaram aos gregos. E quem eram os gregos? Eram os judeus também, que falavam grego. Eram judeus que não cresceram em Israel, já que Antioquia era uma grande miscelânea de pessoas. Todo tipo de gente tinha ali. Então eles agora, pela perseguição, eles alcançam os confins da terra. Então agora nós vemos que a chave verdadeiramente virou, porque o propósito da igreja e o propósito que foi entregue lá em Atos capítulo 1, versículo 8, era exatamente alcançar os confins da terra. E esse propósito foi alcançado. De forma que esse povo entra em Jerusalém, forma a primeira igreja
cristã fora de Israel, e dali de Antioquia são enviados 2 homens que tinham raízes também em Israel. Barnabé, que apesar de não ser judeu, ele era de Chipre, mas tinha raízes em Israel. Paulo também, que não era judeu, era da Cilícia, era um cidadão romano, mas também tinha raiz em Israel. Então, Deus usa esses 2 homens para que fosse enviado às missões transculturais, aos confins da terra. Realmente agora nós temos os confins da terra alcançados pelo Evangelho. Então esses são, ou essas são, ou esse mesmo, são os propósitos de missões. Alcançar os povos para Jesus, tornando Jesus conhecido de todos os povos e, pelo Espírito Santo, esses povos serem convencidos do que só há salvação no Senhor Jesus Cristo. Então, o alvo da obra missionária era esse. E numa leitura atenta da palavra de Deus, nós vamos ver que lá em Apocalipse, essa palavra, esse propósito, não tinha um direcionamento único. Não. Era para todas as tribos, todo o povo. Aqui a Bíblia diz tribo, língua, povo e nação. Então não podia ser selecionado como fizeram alguns judeus, pregando apenas aos judeus. Assim, a ordem não seria cumprida, a chave não seria virada e as almas não seriam salvas. O propósito é um propósito global, universal. Todos, quando foi anunciado lá o nascimento de Jesus, ele disse: hoje vos nasceu o Salvador de todos. De todos. Assim como foi anunciado lá, ainda hoje continua. O Evangelho é para todos. Paulo dizia: para judeus e para gregos. Isto é, judeus e para todos que estejam fora da jurisdição judaica, mas que são pessoas que precisam ser salvos. A Bíblia diz, Ezequiel, o profeta, diz que todas as almas são do Senhor, a dos pais e também a dos filhos. Não há seleção para isso. Todos deverão aceitar a Jesus como seu Salvador. Ora, se eu tenho um propósito, se eu tenho uma chave na mão que precisa ser virada, eu logo entendo que pregar o Evangelho é uma responsabilidade de todos. Eu não concebo, não se pode conceber uma pessoa que nunca pregou o Evangelho para ninguém. É claro que tem pessoas mais extrovertidas que aproveitam logo qualquer oportunidade e prega. Eu não sou assim. Mas Deus abre oportunidades para a gente pregar. Eu vou contar um relato que aconteceu hoje de manhã. Eu faço a minha feira aqui no Augusto Franco. Aí no Augusto Franco, a maioria das pessoas que fazem frete, os carregadores, me conhece como pastor. Ô pastor, todo mundo quer pegar o carrego comigo. Muitos dos comerciantes também me conhecem como pastor. E hoje uma pessoa chegou, um garoto, um adolescente, disse: pastor, quer hoje? Eu disse: quero. E aí saí com ele. Quando eu cheguei, fui comprar o queijo, a moça do queijo disse: e aí, pastor, tudo bem? Tudo bem. Pegamos ali o queijo, compramos tudo. Quando a gente vinha embora, o moço perguntou: o senhor é pastor? Eu disse: sou. Como é que o senhor faz para rezar por mim? Eu disse: o que é que você tem? Eu estou com as confusões na cabeça, estou com um problema assim, confusão na cabeça. Eu vou orar por você. Eu até disse: vou rezar por você. Chega lá, nós vamos guardar a mercadoria e você vai entrar no carro, nós vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia, eu vou
orar por você. Então, guardei a mercadoria, entrei no carro, preguei para ele, mas eu disse a ele, você já frequentou alguma igreja? Ele disse, já. Eu disse, olha, meu filho, você não deve ser apenas frequentador, não deve ser apenas ouvinte. A Bíblia diz que quem confessa e deixa. Então você tem que confessar os seus pecados. Eu perguntei algumas coisas, ele me descobriu que tinha algum vício que não agrada a Deus. Aliás, vício nenhum agrada a Deus, mas esse ele descobriu que tinha e que estava querendo ser liberto. E eu preguei para ele, disse a ele que ele teria, que a partir dali, que eu ia orar por ele deveria crer no coração que Jesus salva e confessar para as pessoas. Aí eu perguntei a ele, por que você acha que a gente deve confessar? Aí ele disse, não, para a gente perder a vergonha. Eu disse, tudo bem, acertou. A gente tem que crer no coração, mas quando eu creio no coração, o meu amigo que está do lado não sabe se eu creio. Eu tenho então que confessar para que as pessoas saibam que eu criei. E Jesus saiba que eu dei testemunho dele. Então, orei por ele e disse a ele, semana que vem, me procure, que eu quero saber do resultado. O que foi que você recebeu de Deus, o que foi que a oração, qual o produto, qual a reviravolta que Deus tenha feito na sua vida, eu quero saber semana que vem. Então, Deus abre essas oportunidades, e esse não é o primeiro, não. Eu já fiz isso dentro do meu carro, esse é o terceiro. Pessoas que sabem que eu sou pastor e pedem oração, eu oro. Depois eu não vejo muita transformação, não, mas eu faço a minha parte. Tem um que eu nunca mais vi, mas o outro sempre que me vê, pede oração. Eu oro, estou orando. E esse de hoje, eu espero ter uma grande notícia na semana que vem. Então, essa é uma responsabilidade de todos. Paulo diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Toda oportunidade a gente deve aproveitar para tornar Jesus conhecido, para dizer que Ele é o Salvador. As pessoas têm que saber que Jesus é o Salvador. Quando esse moço confessa que está com as confusões na cabeça, está com os pensamentos que não são normais, e ele pede que eu reze por ele nos termos dele, é porque ele crê, de certa forma, que Jesus pode transformar. E eu creio que Jesus tenha transformado a vida dele. O que não podemos é pregar com a boca, é verbalizar e depois desfazer com a vida. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado. Pregar com a boca e depois desfazer com a vida é pior, melhor seria que ficasse calado. Porque as pessoas vão ter agora uma justificativa para não aceitar Jesus. Vai dizer, ei, nada, eu quero ser crente lá como fulano. Para ser crente como fulano eu não quero. Então a gente tem que ter uma vida ilibada, uma vida pia, uma vida reta, uma vida transformada, porque evangelho é instrumento de transformação de vidas. Quem tem o evangelho na vida, quem recebeu o evangelho, ele foi transformado. Se ele não foi transformado, seguramente ele não recebeu o evangelho. O evangelho não entrou na vida dele. Glória a Deus. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Cada um pode agora, ao apagar das luzes do ano 2023, pensar consigo mesmo, ou até verbalizar com o seu parente, sua esposa, seu esposo em casa, com o seu pastor, com o seu irmão. O que foi que eu fiz? Porque se eu quero que o evangelho seja pregado a todas, e a Bíblia diz que ele terá que ser pregado a todos, para que depois venha o fim. Então, se eu quero que ele seja pregado, essa pregação tem que começar por mim. Se eu quero que as pessoas ouçam o evangelho e sejam transformadas, essa pregação tem que começar por mim. Se você não fez nada ainda disso, então questiona você mesmo. Não vá achar que é a igreja que não faz, que é o pastor que não faz, que é fulano que não faz. É você que não está fazendo. Se eu faço a minha parte e você faz a sua, eu não tenho dúvida que o evangelho será pregado. As almas ouvirão essa pregação e o Espírito Santo transformará essa vida.
Paulo disse que se ele pregava o evangelho, ele não tinha do que se gloriar. Porque disse ele, isso é uma obrigação minha. O evangelho, a pregação do evangelho não é uma opção de ninguém. Não é uma escolha minha. Até para servir a Jesus, servir a Deus, não fui eu que escolhi. A escolha é tão maravilhosa que Deus não nos deu esse direito. Está escrito, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Porque se fosse para nós largarmos o mundo por nós mesmos, ninguém largaria. Mas o Espírito Santo é que faz uma obra maravilhosa, uma obra milagrosa, uma obra estranha ao conhecimento do homem, para que nós o aceitemos como Salvador. E ele diz, eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, e dar fruto é ir e ganhar almas, e não necessariamente ganhar almas. Fruto não é necessariamente ganhar almas. É também ganhar almas, primeiramente ganhar almas. Mas dar fruto é ser amigo das pessoas. Dar fruto é ser cordial. Dar fruto é ter exemplo de crente fiel. Dar fruto é conservar amizades. Tudo isso é dar fruto. Então nós fomos chamados para darmos frutos, seja ganhando almas, seja nos apresentando como cristãos para sermos reconhecidos como alguém que foi transformado pela palavra de Deus. E então essa imposição que nos é dada da pregação do Evangelho, Paulo disse que era uma obrigação pregar. E essa obrigação descamba para uma punição também. Quando ele diz, ai de mim, ai é uma forma de punição. Se eu pregar, amém, é uma obrigação, eu cumpri a obrigação, não estou fazendo favor algum, eu estou cumprindo uma missão recebida, mas se eu não pregar, aí a coisa muda, eu serei punido por isso. Ai de mim, disse Paulo, se não pregar. Por quê? Porque se eu não pregar, as almas não vão ouvir. Se as almas não ouvem, não darão a oportunidade do Espírito Santo convencê-las do pecado, da justiça, do juízo. E, portanto, irem para o inferno. E a Bíblia diz que nós somos chamados como atalaia. Atalaia é o vigilante, é a pessoa que fica lá na torre, ficava lá na torre, nos muros, para prestar atenção no que entrava e no que saía da cidade murada. Então ele diz, se eu vejo alguém indo, descambando para o mau caminho, e eu avisar, diz o profeta, ganhei aquela alma. Mas se eu não avisar e a alma perecer, diz a Bíblia que aquele sangue será requerido de mim. É o ai, é a punição, é o castigo por ter passado a vida e não ter feito nada para tirar as pessoas do inferno, do mau caminho, do pecado, do engano. Glória a Deus. Há um propósito divino quanto ao proclamar a mensagem de salvação ao pecador. É um propósito divino, isto é aquilo que se quer alcançar, é aquilo que se deseja receber. É exatamente a pregação do Evangelho. E quando eu prego o Evangelho, eu estou buscando aquilo que eu quero. O quê? Ganhar a alma não para mim, mas para Jesus, porque eu fui chamado para ganhar não para mim, mas para Jesus, para tirá-lo ou para tirá-la, para arrebatá-la do inferno. As pessoas caminham enganadas para o precipício. E é maravilhoso quando alguém aparece e, como um guia que orienta o cego, diz àquela pessoa, o caminho não é esse,
Esse caminho vai levar para lugares tenebrosos. Sua vida vai piorar andando por aí. Então, quando nós fazemos isso, e a pessoa ouve o nosso conselho, nós nos alegramos, o Espírito Santo se alegra, e nós aí nos convencemos de que fizemos um pouquinho do propósito que nos foi confiado para ganhar as almas. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. É pregar, pregar e pregar. Não há saída. Então, evangelizar não é, como eu disse, uma opção. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, uma vez que nós já somos agraciados pelos bens espirituais que o Senhor nos oferece, nós temos que agora retribuir, de certa forma, pregando o Evangelho, já que isso é tão gozoso para nós, nós temos que distribuir também essa alegria, esse gozo, esse contentamento para outras pessoas. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Imagine que deu trabalho. Jesus deixou a ordem, deu trabalho para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Deu trabalho? Deu. Isso custou perseguição, isso custou fome, porque ninguém vai me dizer que alguém caminhando, como diz a Bíblia, caminhando 400 quilômetros, não tenha passado dificuldade. Passou sim, que ninguém se prepara para uma caminhada tão longa. Passou dificuldade, mas passaram dificuldade porque não foram corajosos, não cumpriram a ordem como deveriam, não foram capazes de fazer no tempo determinado, mas fizeram, com todo custo, com todo problema, fizeram. E agora somos nós que temos que fazer. Temos custo também, temos trabalho, mas, sobretudo, temos a ajuda do Senhor. Ele disse que estaria conosco todos os dias até o final dos séculos. Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos guarda, Ele nos protege, e assim nós poderemos fazer o trabalho que foi feito com tanto sacrifício lá, mas foi feito, e cabe agora a nós cumprirmos esse propósito, virarmos a chave e salvarmos essa geração perdida. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos abençoe até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.